Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade. Aqui trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Camila Napolitano. Eu sou a Janaína Marim. E esse é o podcast Subversivas. Você com certeza já ouviu por aí ou leu na internet que um dos caminhos para levarmos uma vida mais feliz é sermos autênticas. Frases como, seja você mesma, não se preocupe com o que os outros vão pensar, são ditas como se na prática isso fosse algo tão simples quanto parece ser. Em um mundo que diariamente nos impõe regras e dita como devemos agir, ser, pensar e nos expressar, aprender a viver a nossa própria autenticidade pode não ser tão difícil quanto parece. Só precisamos reaprender a usar a nossa criatividade. E esse é o tema de hoje. E para ajudar a gente a aprofundar nesse assunto, recebemos a Letícia Ribeiro, que é diretora de cena, artista visual e contadora de histórias visuais. E antes da gente começar, como vocês já sabem, o nosso recadinho padrão. Gente, nós aqui do Subversivas, eu e a Ká, somos produtoras independentes. Então, quer dizer que 100% do trabalho feito aqui, desde a pesquisa do roteiro, de encontrar convidadas, gravar, editar em redes sociais, tudo é feito por nós. A gente conta com a ajuda de vocês para ajudar a gente a crescer, a continuar fazendo esse trabalho que, modéstia à parte, eu acho incrível. Então, se vocês puderem, segue a gente no Spotify, no YouTube, no Instagram, com @podcastsubversivas. Avalia o programa aqui com 5 estrelas. Compartilha esse episódio e outros episódios que você gostar com outras pessoas. E, é claro, lembrando que a gente tem a campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, que é apoia.se/podcastsubversivas. Lá você recebe conteúdos exclusivos, a gente tem 2 episódios solo por mês, mais participação, outras possibilidades de interação nos episódios, sorteio semestral, enfim, tem muito conteúdo legal por lá. E você recebe o acesso a tudo isso com só R$ 10 por mês. Quem mora aqui em São Paulo é 2 passagens de metrô, não é nada, não afeta o orçamento de ninguém e ajuda muito a gente a conseguir continuar bancando esse trabalho. E, tendo dito tudo isso, é isso, gente. Bora pro episódio que vai ser muito legal. Lê, seja muito bem-vinda. Oi, meninas, muito obrigada. Obrigada pela apresentação. Estou super animada para a gente falar. É um tema que eu acabo refletindo e exercendo muito, e também está muito no ar ali, né? Virou quase que um clichê, mas eu acho que tem muita coisa legal para a gente aprofundar. Muito legal. Legal. E aí, para começar, se apresenta, né? Falei um pouquinho sobre você no começo, mas se apresenta. Bom, eu sou Letícia Ribeiro, sou inicialmente formada em moda, mas ali caminhei para outros lugares a partir da moda, fui para a criação de conteúdo e fui para o audiovisual e fui aprendendo enquanto, né, fazendo bem o gerúndio mesmo, aprendendo fazendo. E hoje sou criadora de conteúdo, diretora de cena, diretora de arte, várias outras coisas que as multifunções, né, que a gente acaba exercendo para fazer o nosso trabalho. E acho que, sobretudo, sou uma pessoa curiosa, assim, uma pessoa criativa no sentido de gostar de fazer coisas diferentes. Então, vai ser legal poder trocar com vocês. Muito bom, muito bom. E aí, para começar, eu queria que você começasse a falar para a gente o que você acha, né, dentro do que você vive, o que significa viver uma vida autêntica para você? Cara, eu fiquei pensando, assim, que na minha vida, essa parte da autenticidade, ela acaba se expressando muito na esfera do trabalho, né? Acho que hoje em dia também as nossas vidas, elas são muito pautadas pelo trabalho, né? Mas eu fiquei tentando estender isso para as outras áreas da vida. E aí eu acho que eu chego nessa conclusão meio que assim, no trabalho, existem várias formas um pouco mais concretas, né, da gente realizar isso, mas por que não a gente estender isso para as outras áreas da nossa vida? Eu acho que acaba sendo um pouco mais fácil a gente ser autêntico, assim, quando, sei lá, a gente está com as pessoas
que a gente ama e que a gente não precisa ali performar, né? Assim, sei lá, A gente aquelas confia, né? e aquelas pessoas que, vamos dizer assim, a gente não tem nada para oferecer para elas, a não ser só a nossa companhia, não é sobre, sei lá, meu marido, minha mãe, minha irmã. Quando eu tô com eles, eu não tô pensando em, ai, vou ser desse jeito, vou falar essa coisa porque vai gostar mais de mim. Ou talvez se eu falar desse jeito, essa pessoa vai me achar mais legal. Eu só tô ali sendo, sabe? Só tô meio que, essa sou eu, essa pessoa já conhece os meus defeitos, as minhas qualidades, então eu só quero estar aqui. E acho que a gente nesses lugares a gente exerce menos aquela overthinking, assim, aquela coisa de ficar pensando em como performar e tal. Então, eu fiquei muito refletindo, assim, antes de vir para cá, como que seria isso no trabalho. É um pouco mais difícil, porque a gente tem uma série de exigências para entregar, mas eu acho que é nesse lugar de ir um pouquinho mais na sua essência, assim. É difícil, muitas vezes, acessar esse lugar, mas é como eu tento exercer, assim, até no meu trabalho eu tento encontrar coisas que é, fazem parte da minha essência e aí eu sigo isso, assim, eu não saio muito disso. Se vem algum trabalho, alguma coisa que tá muito fora, é claro que tem várias questões de privilégio que eu posso hoje dizer não para um trabalho que eu vejo que não tem a ver. Já tive que fazer coisas ali que não tava tão, eu não estava me sentindo muito autêntica fazendo aquilo, mas tinha que fazer. Então, enfim, são várias camadas. Acho que a camada do privilégio também entra aí, assim, em trabalhos criativos no geral, né? Eu acho que a gente tem os nossos sofrimentos, as nossas sofrências, mas é também um lugar assim de privilégio você poder escolher trabalhar com criatividade e com coisas mais autorais, né? Mas eu acho que vem muito desse lugar de autoconhecimento, e aí vem com maturidade, tem várias coisas envolvidas, né? Quando a gente é adolescente, a gente quer copiar a amiga e a gente vê os grupinhos de adolescentes, sei lá, no shopping, né? Todo mundo meio vestido igual, todo mundo meio. E aí eu fico assim, nossa, que bonitinho, né? Eu já fui assim um dia. E faz parte. E eu acho que depois você vai, com a maturidade, você vai entendendo o que funciona melhor para você e o que acho que o que é mais confortável, né, acaba sendo isso, assim, um lugar que a gente se sente mais a gente, é um lugar de conforto, no sentido de paz, assim, de tranquilidade. Tipo, nossa, eu tô bem fazendo isso, tem a ver comigo. Sim. Ai, que legal. Você estava falando, né? Eu e a Ká, a gente trabalha com, né, cada uma tem a sua empresa e a gente trabalha com negócios autorais. Então, são empresas que a gente criou, eu falo assim, né, de um jeito bem respeitoso com a gente, mas a gente criou da nossa cabeça, fazendo como a gente quer, do jeito que a gente quer, de um jeito que faz sentido pra gente. Não é um trabalho tão artístico nesse sentido, mas que exige muita criatividade e por mais que a gente tenha que performar de certa forma, porque, né, como donas de negócio, a gente não pode ficar tão confortável assim de se expressar em alguns momentos, né? Exige um pouco mais de seriedade, mas ainda assim é uma performance dentro da nossa essência, que é o que você estava falando, né? E eu acho que às vezes um ponto muito difícil para, principalmente quando, né, a gente está falando sobre mulheres que a sociedade impõe tantas caixinhas pra gente, tantas regras de como a gente tem que agir, como a gente tem que se portar, e entender esse lugar de o que é a minha essência pode ser muito difícil, pode parecer muito intangível, né? Tipo, a essência, o que é? E a gente pode, acho que você simplificou muito bem, que é isso, como você se sente confortável agindo, falando, interagindo com outras pessoas. Acho que esse é um bom ponto para começar, né? O que eu tirei, assim, até anotei aqui do que você falou, é respeitar a si mesma, né? Porque no fim é isso. Muitas vezes a gente procura, que nem você usou o exemplo das meninas lá, que vão no shopping, tudo igual e tal. Mas às vezes a gente não tá respeitando quem nós somos. Tipo, cara, eu queria usar uma cor aqui. Eu queria usar uma coisa diferente que as outras não gostam, que as outras não estão usando. E aí não passa por essa questão do respeito, que eu acho que tem a ver bastante com maturidade. Então, na adolescência, a gente tem uma questão muito maior de pertencimento, então a gente precisa encontrar a nossa tribo, precisa encontrar
a nossa turma, e aí muitas vezes a gente esquece quem a gente é para encontrar essa tribo, que na verdade não é a nossa, é muito complexo isso, né? Porque a Uhum. gente quer encontrar, mas aí a gente acaba se moldando a esse grupo para poder pertencer, é muito louco isso. E aí no fim é E isso, né? acho que só. Ah, pode falar, cara. Achei que você Não, e tinha aí terminado. finalizando é isso, assim, né? O quanto é importante a gente respeitar a si mesma nesse processo, para aí sim conseguir entender quem nós somos, né? É uma coisa que você falou, né? Que às vezes, putz, eu vou sair com um grupo de pessoas, eu queria colocar um pouquinho mais de cor aqui, talvez, sei lá, usar um brinco mais chamativo, alguma coisa assim. Acho que mesmo na vida adulta, muitas vezes a gente deixa de fazer isso, ou deixa de fazer alguma coisa, porque, meu, e se eu usar, sei lá, uma blusa com estampa de oncinha? Ai, mas vão me julgar. O que eles vão pensar de mim? O que as pessoas vão. Eu pensei muito naquele que você compartilhou quando você começou a fazer academia e falar, ai, mas se eu me vestir de tal jeito, se eu estiver fazendo exercício errado, todo mundo vai me julgar. E a gente sabe que em grupos menores é um pouco diferente, mas na real, muitas vezes, a galera não tá nem aí, sabe? Ninguém vai falar Sim, nada. E sim. se falar, se pensar, o problema é dela, mas, tipo, tá cada um vivendo as suas próprias noias, né? É, nossa, eu amo essa verdade, assim, porque acho que também é com o passar dos anos a gente vai percebendo um pouco isso, assim, e a terapia ajuda muito, porque às vezes você começa a falar, nossa, realmente, mas será que a pessoa está pensando tudo isso sobre mim mesmo, ou será que é a minha projeção do que eu tô pensando, colocando nela, e a pessoa está pensando nas coisas dela, mil coisas, e é, uma outra coisa que eu pensei aqui também é que tem muitos momentos na vida que tudo bem a gente, nesse sentido assim, né, performar. Tipo, a gente entende ali algumas, como funciona a sociedade, e tudo bem se eu vou numa reunião um pouco mais séria ali de negócios, eu poderia, assim, né, tô nem aí, vou de chinelo, mas eu entendo que, sei lá, se eu pôr uma roupa mais formal, isso pode me ajudar a ser entendida de uma certa forma. Então, acho que isso não deixa, não tá falando que, nossa, eu tô sendo fake aqui, não estou sendo eu mesma. Eu acho que faz parte, assim, não deixa de ser assim, né? A gente usa várias máscaras e não é num sentido de falsidade, a gente se realoca ali em vários lugares da sociedade, dependendo da situação. Acho que é muito lugar que a Ká falou do respeito, né? Continuando, estando dentro desse lugar de se respeitar, por que não? Tá tudo bem você ter que, sei lá, eu agora entrando nesse meio do audiovisual, né? É muito engraçado porque realmente são várias, a gente começa a perceber vários as panelinhas e os jeitos de se vestir é muito diferente, assim. Então, putz, se eu for num set de filmagem com uma roupa, primeiro, que não seja extremamente confortável, no final do dia eu vou me ferrar, porque eu vou estar, tipo, com o pé doendo, sei lá. E aí você vê que, pô, não quero me destacar tanto aqui, eu vou usar roupa preto, igual todo mundo usa, uma roupa mais de boa. Agora, se eu vou num evento chique de blogueira, putz, eu tenho que estar bem assim, então aí eu vou usar uma coisa mais chamativa, que eu goste e tal. Então é interessante assim perceber todas essas esferas que fazem parte da gente também, né? Sim. Sim. Eu acho que também entender, dentro desses meios, o que é você, né? Dentro desses meios. Então, beleza, eu tenho que usar uma roupa mais social numa reunião, mas ainda assim, conscientemente, estou usando aquela roupa porque realmente aquilo vai me trazer resultados diferentes, mas ainda sou eu. Acho que é, a diferença é quando a gente usa algo sem consciência de que aquilo é tipo para um resultado específico, né? Ou não respeitando quem a gente é de novo. E aí a Jana falou um negócio da essência que eu achei bem legal, assim, o quanto é difícil a gente, tipo, beleza, a gente fala muito sobre essência, mas o que que é essa essência? Eu acho que é difícil porque hoje a gente vive num mundo muito prático, né? Em que a gente quer coisas tipo, 1 mais 1 é 2. Então, se você não fala o que Uhum. é exatamente essa essência, eu não vou saber o que é. O que que é?
Me dá alguma coisa, tipo, eu tenho que vestir alguma coisa, eu tenho que falar alguma coisa para, entendeu? Tipo, seguir uma receita de bolo, e a essência não é isso, né? Nossa, e aí até vai para um lugar, enfim, a gente está dando o exemplo de roupa, né? Mas e se não tivesse isso, né? O que que seria? A gente Sim. acaba, claro que são coisas visuais ali, né? Tipo, eu tenho uma amiga que ela falava muito assim, que quando ela ia em reunião, ela sempre, ai, não posso esquecer meu óculos, porque o óculos dá um ar que eu sou mais inteligente, mais assim, tal. É uma coisa simples, mas enfim, a parte visual é importante. Mas e se a gente ultrapassasse isso, né? Quais seriam as outras camadas? Eu tenho um exemplo que eu percebi depois que eu fiz assim a minha transição de carreira, né? Que eu cantava na igreja e aí as pessoas desde criança, assim, tá, criancinha e tal, e fui crescendo e continuando. E as pessoas falavam muito, ai, quando você canta, assim, eu sinto uma paz, eu sinto uma coisa boa, tal. Ai, doçura, essas coisas. E eu não gostava muito, porque eu acho que a gente, não sei, tem aquela fase da vida que você fica, mas eu não quero ser fofa, eu quero Aham. ser forte, eu quero ser foda, eu quero, tipo, sabe, ter um vozeirão que todo mundo fala, uau, nossa, assim. E com o tempo eu fui aceitando isso, entendendo que isso era parte, enfim, não da minha essência, mas do meu timbre de voz, uma coisa bem objetiva. E aí, depois essa fase da minha vida passou, eu parei, assim, hoje eu só canto no chuveiro. E aí eu comecei a criar conteúdo autoral, e aí eu percebi que as pessoas falavam: "Nossa, quando eu vejo seus conteúdos, eu sinto uma paz. Ai, me acalma, me faz bem". E daí eu fiquei: "Nossa, cara, não era sobre cantar, sabe? Era sobre alguma coisa que existe no meu jeito, que existe em mim". E claro que eu tenho outras facetas de mim mesma, que eu posso ser outras coisas, mas eu nem que fosse assim um clique um pouco de expressão, né, no meu caso, de expressão artística, mas eu tive um pouco desse clique, assim, de nossa, tá bom, entendi um pouco sobre como que as pessoas me percebem e como que eu exerço a minha criatividade no mundo. Então, ao invés de eu negar isso, eu vou explorar isso. Então, eu percebi que, poxa, talvez tenha um pouquinho ali da coisa dessa essência, sabe? Que acho que também pode mudar ao longo da vida, né, sei lá, assim, a gente vai mudando, mas foi uma situação, um exemplo muito legal que me fez perceber um pouco sobre isso, assim. Ai, eu adorei isso que você trouxe, porque eu entendo tanto. É, até hoje, eu ainda me incomoda, é uma coisa que eu preciso trabalhar. Quando fala, ai, mas você é tão delicada, você tem uma carinha de menininha, você não parece ter 33 anos. Eu fico, ai, tá bom. Mas eu ficava muito, muito puta, exatamente assim, com a mesma reação que você. Eu não quero ter cara de menininha, eu quero aparecer minha idade, eu quero ser vista como assim, não quero ser delicada, não quero ser desse jeito. Não sei como foi pra você, mas pra mim teve muito nesse. E tem tudo a ver com a minha relação com o feminino, com a questão do Uhum, feminismo, de querer ser vista com mais respeito, portanto, tentar agir de um jeito mais masculino e me total. sentir inferiorizada quando me colocam nesse lugar, principalmente com relação à delicadeza. Uhum, Me incomoda ainda quando falam, não quando falam de um jeito tranquilo, tipo, nossa, você não parece ter 33 anos, beleza. Mas quando falam, ai, mas você tem uma carinha de menininha, ai, você parece ter 15 anos, eu ainda me sinto nesse lugar de que eu estou sendo inferiorizada. Porque, sabe, gente, não é criança. uhum, E aí tem muito a ver, eu gostei disso que você falou, de entender que é o seu jeito, é o seu timbre de voz, é como você aparenta, e a gente aceitar isso como parte da nossa essência também, né? Tem certas coisas que a gente não consegue mudar. O timbre de voz, parecer mais nova, até dá, mas enfim, mas para quê? Se faz parte do nosso jeito de ser. Talvez mude com o tempo, talvez não. E aí é uma questão de a gente ir adaptando esse jeito, essa questão física, por assim dizer, a questões de personalidade.
ou com aparência, com um batom vermelho, com um jeito de se expressar. Às vezes tem pessoas que são mais extrovertidas, às vezes um pouco falam mais alto, são mais expansivas, e talvez isso quebre um pouco, mas é importante a gente perceber os incômodos que a gente sente para também não ir contra, né? Fala, eu quero tanto ser vista desse jeito, mas será que esse é o seu jeito mesmo? Não tem jeito, Sim. você é percebida de outras formas, né? E eu tenho certeza que se fosse o contrário, sei lá, se a Jana fosse uma mulher super forte, que imprime mais uma coisa mais agressiva, tenho certeza que o seu sonho ia ser chamada de fofa, sabe? Assim, parece que a gente nunca tá satisfeita. Com certeza. Sim, sim. Mas essa aceitação, eu fiquei pensando o quanto é importante ainda mais hoje essa aceitação, né? Porque a gente sempre traz muito as redes sociais aqui, porque querendo ou não, está na nossa vida quase que 24 horas, no trabalho, na Sim, vida pessoal, enfim. E aí, o quanto falta também essa autoaceitação, porque às vezes a gente se compara com a outra pessoa, de tipo, então eu tenho que ter tal cabelo, eu tenho que ter tal vida para se autoaceitar. Aí quando eu tenho, nada mudou, não fiquei feliz, né? não, Eu não tive uma vida mais autêntica, eu não estou na minha essência, né? E tá, o que que falta? O problema é comigo? E aí você começa a problematizar você mesma, né? Porque, tipo, beleza, a outra tá feliz com tudo que ela tem, como ela é, e eu tentei a mesma coisa e não deu certo. Então, o quanto essa aceitação é importante de entender, beleza, essa é a minha essência, não que não possa mudar, não é síndrome de Gabriela aqui, pode mudar sim, o que você quiser, mas também aceitar o que é seu, que às vezes você está forçando para não aceitar, que eu acho que é um pouco disso, né? Estou forçando para não aceitar uma energia feminina que eu tenho, que é importante em alguns momentos, e que eu não quero olhar. Mas por que que você não quer olhar, né? O quanto essa aceitação é importante para viver essa vida autêntica também, né? e eu fico pensando aqui que muitas dessas crises assim que a gente tem é porque, por exemplo, na questão de ser fofa, é uma característica que em muitos momentos a gente se sente prejudicada por ser de tal jeito. Tipo, se eu, numa situação de confronto, de trabalho, de lidar com ambientes muito masculinos, putz, se eu fosse um pouco mais, até a minha aparência, né, a coisa de parecer novinha, é muito doido isso, porque a gente luta contra o relógio, né, como mulher, tipo, meu Deus, o padrão de aparência é o mais novo possível, quase que infantilizado, mas quando alguém fala que você não parece ter a idade que tem, a gente vai para o lugar do trabalho, né? Poxa, então essa pessoa não me respeita, não me vê como uma pessoa que tem experiência, que tem algo para dizer. Não me E leva a aí eu acho sério, que né? isso, exatamente. E aí a gente fica com esses medos. Poxa, eu já estive em muitas situações de trabalho que eu não soube assim lidar ou me impor porque a pessoa me atropelou, vamos dizer assim, sabe? Porque a minha personalidade, ela não é de confronto, ela não é de me impor, assim, de uma forma mais agressiva. Então, às vezes, vem uma pessoa que é um pouco mais e ali mal intencionada, a gente leva um baque e aí a gente tem que ir para outros recursos para, tipo, pera, não, eu tenho essa carinha, mas você tem que me respeitar da mesma forma. Então, acho que também tem esses empecilhos que é muito pelas relações ali sociais que a gente se vê nesse lugar de ter que quase que virar uma pessoa que a gente não é, né? E aí meio que a culpa não é muito nossa, mas é que são situações e situações. E eu também já tive situações que eu me surpreendi, que eu achei que, pô, sei lá, vou chegar num ambiente, né, de novo, exemplo do audiovisual, um ambiente mais masculino, os caras que lidam, sei lá, com equipamento, maquinário, câmera. Nossa, eu vou chegar lá para trocar uma ideia e eles não vão nem me ouvir. E eu já me surpreendi, tipo, poxa, a pessoa me respeitou, eu não precisei ser diferente do que eu sou, e que legal. Então, são várias experiências, né? É que as coisas estão mudando aos poucos, mas está mudando, né? Então, eu acho que tem isso também. Eu e a Jana, a gente sempre traz muita parte social aqui, porque é importante, a gente entende, né, que a construção social é muito importante, de acordo com a forma que a gente vive essas coisas. Então, essa falta de autenticidade, é importante que a gente tenha consciência dessas dificuldades e tal, mas entender também de onde ela vem.
né? Porque não é, ai, eu nasci com essa dificuldade de ser autêntica. Tem uma questão muito forte socialmente, principalmente para nós mulheres, de ter que se encaixar em um padrão que não é um padrão com uma energia feminina, é um padrão totalmente masculino, que a gente precisou ali, precisa até hoje, ir se moldando para conseguir conquistar algumas coisas. Agora, graças ao feminismo, né, graças a muitos movimentos importantes, as coisas estão mudando, estamos valorizando mais quem somos, a nossa, buscando, né, a nossa essência, porque eu acho que até essa busca também é um privilégio. Buscar a nossa essência Sim. também é uma visão mais privilegiada também, mas o quanto isso é social e como isso é importante a gente saber disso. Beleza, temos consciência, vamos mudar, mas não é 100% culpa nossa, né? E tem um ponto, né, que você estava falando que vem muito da nossa infância também, né? Claro que tem algumas famílias que são mais tranquilas, outras um pouco mais conservadoras, e aí vem muito, né, mais para meninas do que para meninos. Seja mais, que a gente estava falando, acho que isso, não lembro em qual, acho que no episódio anterior, talvez com convidada, a menina tem que ser, se ela é boazinha, se ela é boazinha, né? Se ela é mais quietinha, se ela é mais tímida, ela é vista como boazinha. Então, seja desse jeito. Se ela é mais expansiva, se ela é mais agitada, do jeito que a gente falava, né? Se ela é mais moleca, ai, não faz, você tá falando muito alto, não faz isso, fecha a perna, se veste desse jeito, não pode. A gente vai aprendendo a ser moldada e a gente pode até entrar no aspecto da criatividade a partir disso. A nossa criatividade vai sendo moldada. Ai, você toca música, para de tocar música, tá fazendo barulho. Ai, para de fazer isso, não pode pintar a parede. Tudo justo, entendo, mas você não guia isso, tipo, toma aqui uma cartolina, sabe? E a escola tem um papel de também moldar, que você tem que aprender desse jeito e fazer desse jeito. Isso mina muito a nossa criatividade e é difícil para algumas pessoas ir retomando isso na vida adulta, né? Então, acho que a gente pode entrar agora na questão de como que explorar a nossa criatividade. Primeiro, como começar a explorar a nossa criatividade e o que que a nossa criatividade tem a ver com a questão da nossa autenticidade. Nossa, muito bom. Eu estava aqui lembrando, né, de começando na infância, é muito doido como a gente, criança, mesmo não estando num ambiente que as pessoas falaram vocalmente, ai, não faça isso, não seja assim, é, isso a gente observa nas sutilezas e a gente vai absorvendo e, então, para eu ser mais gostada, mais amada, eu preciso ser desse jeito, então tá bom, então eu vou sendo, assim, comigo, eu lembro, assim, da questão, por exemplo, eu sou a irmã mais velha, eu tenho uma irmã 3 anos mais nova, então, eu nunca ouvi muito assim, ai, você tem que cuidar da sua irmãzinha, você tem que ser responsável, ai, ajuda a sua irmã, ajuda a mamãe a cuidar da sua irmã. Eu não ouvi isso assim muito, como muitas pessoas ouviram, mas eu internalizei e eu é, absorvi esse papel assim de uma forma muito, muito eficiente. Eu fui tipo, tá, então eu vou ser a responsável, eu vou ser a certinha. Ai, quando eu sou assim, as pessoas me elogiam. Então, isso já vai criando um padrão na sua cabeça. E até hoje, assim, eu me deparo com situações que eu fico, nossa, relaxa. O meme da mais sensitiva, relaxa, sabe? É, não tem ninguém te observando, sabe? Calma, respira. Porque eu fico muito assim, ainda tenho o meu ascendente Capricórnio. Aí eu fico assim, tipo, nossa, eu preciso ser assim e tal. E mesmo sendo uma pessoa que lida com coisas artísticas e criativas, eu às vezes me vejo uma pessoa muito rígida, assim. E aí eu busco lá atrás, eu vejo, poxa, tem tudo a ver, porque toda vez que eu era uma pessoa certinha, eu era elogiada. Quando eu era o oposto disso, eu não era elogiada. Então isso já vai criando um padrão, assim. E aí eu fico pensando, a minha mãe, ela me incentivava muito, assim, nessa questão dos trabalhos manuais. Então, até toda vez que eu conto da minha história, né, as pessoas falam, nossa, como você é tão criativa, como você consegue fazer tantas coisas.
né, para quem não conhece, no meu trabalho eu faço o vídeo, mas eu faço todo o cenário, toda a cenografia eu mesma que faço. Tô doida para delegar essa parte, mas nos projetos que são ali publicidade no meu próprio Instagram ou os vídeos autorais, eu não tenho um recurso para pagar alguém para fazer, então eu mesma faço. Eu gosto de fazer, mas uma coisa bem onerosa de tempo, né? Então as pessoas ficam, nossa, como você consegue? Se eu fosse tentar fazer isso, ia sair uma droga. E aí eu remeto muito à minha infância, que a minha mãe, ela era aquela bem a mãe do artesanato. Então ela teve a fase do fuxico, teve a fase do crochê, é, e costuras e outras coisas assim, pintura também. Então, quando eu era criança, eu era muito incentivada nessa parte. E eu vejo como isso fez diferença para que hoje eu tivesse as habilidades que eu tenho, né? Que aí eu já posso começar com um primeiro mito, assim, de criatividade, que é essa coisa de que você nasce com esse dom, que é uma coisa, tal. Tem uma outra, a gente falando das coisas que as pessoas falam sobre a gente, né? Tem uma outra, além das pessoas falarem que eu sou fofa, uma coisa que eu não gosto, mas que às vezes a pessoa não tá com uma má intenção, quando as pessoas falam, nossa, você é muito talentosa. E aí eu fico, esse lugar do talento, ele é muito, parece que você nasceu assim, nossa, Assim. que fácil, né? Ai, que fácil, nossa, você é muito talentosa. E eu fico, poxa, eu me esforço tanto para você falar que isso é tudo talento, sabe? Eu pratiquei tanto, eu ralei tanto. Mas é isso, assim, tipo, eu tive uma infância que também me tolhiu ali de muitas coisas, uma infância muito religiosa, então tinha toda uma questão, assim, também de você se expressar, de como se portar, como se vestir. Mas também, graças à minha mãe ali em casa me incentivando a pintar, e ter acesso às coisas que ela tinha, os tecidos, as tintas, tudo, eu já tenho hoje essa facilidade que algumas outras pessoas, elas não é que elas não sabem, elas só não praticaram, então tá tudo bem, sabe? Sim. Nossa, eu fico louca, louca, quando eu escuto coisas que pessoas que falam, ah, é porque é dom, porque você nasceu com isso, porque. Não, gente, sério, nossa, sério, porque, tipo, você rala tanto, você passou muito tempo fazendo aquilo, e aí você entra até numa posição confortável, né, de tipo, ah, eu não consigo. Não é assim, né? Uhum. Não é tão simples assim. Muito passivo, né? É mais fácil também, né? Tipo, você olhar, falar, cara, olhar todo o trabalho do outro e falar, olha, realmente, se fosse eu, mas porque você não vê tudo que a pessoa já estudou, tudo que a pessoa já fez, né, para conseguir chegar naquilo. Então, eu acho interessante você trazer isso, porque o quanto a criatividade, ela deveria, né, ser exercitada, né? Não é tipo, dom, sou uma pessoa criativa. E aí, eu não, quando não é, não tem o que fazer, né? E às vezes a pessoa, ela também, como até vocês falaram lá no começo, ela não é uma pessoa artística em coisas visuais, mas ela é criativa e ela nem sabe, porque tem esse clichê do criativo, né? Que é uma pessoa que usa umas roupas meio assim, diferentonas, Sim. que usa uns brincão, que é colorida e que faz coisas artísticas, né? Você pode ser criativa fazendo um trabalho que é um pouco mais metódico, mas só que isso te demanda várias habilidades de criar, de acho que solucionar problemas, né? Muito Aham. uma coisa que tá ali na criatividade que as pessoas às vezes não veem, mas elas exercem todo dia. Sim. Eu acho muito importante a gente ressaltar esse ponto, né, de que a criatividade não está ligada só à arte, à pintura, tocar um instrumento, né? Na essência, a criatividade é descrita como a capacidade de você resolver problemas. Eu acho que por estar muito atrelado a essa imagem da arte, a gente não percebe isso no dia a dia, como você falou. E eu estava aqui pensando, o Brasil, né, uma parte da nossa cultura é a gambiarra. A gente fala, a gente teve um problema aqui em casa, eu vou Jeitinho fazer uma brasileiro. gambiarra. É que o jeitinho É. brasileiro, a gente vai um pouquinho para um lado um pouquinho mais negativo, né? Mas eu gosto da questão da gambiarra, que tipo, meu, quebrou um negócio aqui em casa, eu não quero, eu não posso pagar para arrumar, vou dar uma gambiarrazinha aqui para poder resolver. E isso é criatividade.
Você buscar formas de falar, meu, eu não tenho tal ferramenta aqui em casa agora, como que eu posso fazer para resolver isso? Eu tenho um varal que ele é de pendurar e você puxa a cordinha, ele desce, né? Você puxa, ele sobe de novo. E uma das cordas estourou. Então o metalzinho, né, que você pendura a roupa, ele ficou caído. E eu fiquei falando, nossa, eu vou ter que comprar uma corda nova, vou ter que chamar alguém para arrumar. E aí eu não fazia, não fazia. Eu me cansei daquele negócio, falei, mano, vamos pra gambiarra. Eu peguei durex, emendei uma corda na outra, chuchei a cordinha de novo lá no metal. Eu não uso esse metal porque eu sei que se eu botar roupa não vai segurar. Mas ele tá lá, pelo menos não fica aquele metal pendurado que eu bato a cara toda vez que entrava na lavanderia. A gambiarra tá aí. É você olhar e falar como que eu vou resolver esse problema de um jeito simples e rápido que pelo menos tira isso da minha frente, né? E a gente não percebe isso no dia a dia. Eu fiquei pensando, porque a gente estava conversando como que a criatividade se conecta com a autenticidade. E aí, eu fiquei pensando o quanto, não sei, posso estar errada, mas talvez no meio artístico isso acaba sendo mais, não sei se mais fácil, mas mais nítido. Faz sentido para vocês? Porque quando, por exemplo, eu olho o Instagram da Lê, cara, é a coisa mais linda, assim, né? Eu vejo uma autenticidade ali. Aí, quando a gente vai para essa criatividade que é meio tipo, resolução de problemas, não vejo muito essa conexão. Faz sentido para vocês? Para mim faz, mas é aquilo, né? Eu não Sim. estou no meio artístico, então é difícil conectar essa questão de resolução de problemas como parte de ser autêntica. Eu acho que tem a ver, que eu estou dando o meu jeitinho, mas eu vejo isso mais fácil também no ramo artístico. Aí agora a Lê vai corrigir a gente ou não. Não, tá certíssimo. Eu acho que é mais visível, né? E a gente, falando de rede social, é uma coisa muito pautada pelo que é visual, pelo que traz mais impacto ali. Então, eu acho que tem tudo a ver, mas é, até eu penso que vem ali de muitos séculos atrás, quando tinha essa coisa do artista, né? Que é uma inspiração divina, quase, que o cara recebe lá uma luz divina para poder pintar um quadro, sendo que existe muita técnica envolvida, né? Muitas coisas. Até eu fiquei pensando como que, da mesma forma que uma profissão mais metódica muitas vezes não é vista como criativa, da mesma forma, uma profissão criativa não é vista como algo que tem que ser muito metódico, muitas vezes. E tem muitos artistas que são pessoas muito ali metódicas e até meio travadas com certas coisas, mas porque o resultado é algo um pouco mais ali visual, ou uma música, né, um áudio, alguma coisa assim, a gente remete a uma coisa mais criativa. Acho que tá meio que bem aprofundado, assim, na nossa cabeça, sabe? O que é uma outra coisa também que eu pensei que é mais fácil de você falsificar uma autenticidade ali com uma estética, sabe? A gente tá nessa era do aesthetic, né? Ai, tudo é um não sei o que lá, core. E Do Pinterest, né? e que já foi, sei lá, para o TikTok, para todas as outras redes também. Ai, tudo é alguma coisa core. Sendo que essas estéticas já existiam há muitos anos e agora você só repagina com um nome novo e aí você faz um produto em cima daquilo, né? Não deixa de ser. Na moda a gente tem as mesmas cores, as mesmas tendências, só que antes chamava, sei lá, eu lembro do azul Klein, daí virou azul Bic, daí depois vai ser outra coisa, mas é a mesma cor. E aí eu tava pensando como é fácil você fakear também, assim, uma criatividade, porque você pega uma estética que já existe e você aplica no seu trabalho, não necessariamente, né, eu observando, assim, estando na internet e nessa pressão também de performar em números e coisas assim, muitas vezes uma estética ali se torna tendência e as pessoas começam a se apropriar daquilo e não necessariamente aquilo faz parte de quem ela é, do que ela gosta. E aí as pessoas olham e, nossa, como é criativo, né? Mas talvez a pessoa só, tipo, copiou alguém, só absorveu ali de alguém. E aí ela chamou alguém para fazer também. Ai,
vou chamar um designer aqui para ficar o meu perfil bem bonitão e várias artes diferentonas e vai parecer que eu sou uma pessoa criativa, mas será que na prática essa pessoa é mesmo? Ela consegue se reinventar, né? Eu acho que pensando até fazendo um reflexo com o meu trabalho. Quando você começa ali, né, numa nova profissão, como eu fiz uma transição de carreira de CLT para criação de conteúdo. No começo, você tem muitas ideias acumuladas e tá tudo muito, nossa, que legal, nossa, eu tô ansiosa para colocar isso em prática. E aí os anos vão se passando e isso vai sendo colocado à prova. Será que essa fonte vai secar ou eu ainda vou conseguir me reinventar, trazer coisas novas, entregar um diferencial depois de tanto tempo? Acho que o tempo é muito assim também uma prova da autenticidade de uma pessoa, ou até às vezes de uma marca, né? A gente pensando que nós todas somos marcas hoje em dia na internet, o tempo vai dizer, assim, quem estava só surfando uma onda isso agora é o que está todo mundo fazendo na internet, ou essa pessoa sempre foi assim e ela, mesmo que passar essa modinha, ela vai continuar sendo assim porque faz parte de quem ela é. E as pessoas, acho que com o tempo as pessoas percebem quem é de verdade, quem é de mentira, quem estava ali. Então, aproveitando, né, a gente falou como trazer essa criatividade, como ela se conecta com a autenticidade, e aí a gente falou bastante dessa questão artística mesmo. Eu acho que a gente pode utilizar essa questão da arte, né, mesmo nós que não trabalhamos com arte, para se conectar com essa autenticidade, né? Seja através. Eu acho que todo mundo tem alguma coisa que gosta mais, né? Não necessariamente que sabe fazer, porque aí entra também naquilo, né? Não, tem que fazer direito. Eu tenho que cantar que nem sei lá quem. Eu tenho que desenhar, eu tenho que. Aí faz uma aula para ser o melhor desenho do mundo. Não, não é sobre isso, né? É se conectar com quem você é através daquela arte, né? Então, eu acho que a gente pode usar também, mesmo que a gente não trabalhe com isso diretamente, mas usar para a gente resgatar, talvez, essa autenticidade, né? Nossa, muito bom. Eu gosto muito de observar, assim, eu tenho até, fazendo um jabá, eu tenho uma aula, eu tenho um curso na Doméstica, então quem quiser buscar lá, Letícia Ribeiro, já vai achar. E eu fiz uma primeira aula que era sobre encontrando a sua voz. E eu achei que era importante ali, antes de ensinar as pessoas como fazer um vídeo, porque eu, no curso ele é bem introdutório, mas eu mostro do começo ao fim como eu crio um vídeo, desde a ideia até o vídeo final. E aí eu coloquei uma primeira aula porque eu achei importante assim, ter uma aula da pessoa entender o porquê dela tá fazendo o que ela tá fazendo, sabe? Para naquela hora que aperta, na hora da dificuldade, é o porquê, o seu porquê que te lembra de por que você não vai desistir, né? E eu achei que, pô, vai ser legal, mas ok. E o feedback que eu tive foi muito legal. Geralmente é meio que a aula que as pessoas mais gostam. E na minha cabeça tava, poxa, algo tão simples assim, mas as pessoas falam, nossa, realmente me ajudou muito a entender. E nessa aula eu falo muito sobre você observar os padrões da sua vida, como a Cami falou, as coisas que você gosta, que você sempre gostou, aqueles gostos que nunca foram assim só passageiros, mas é uma coisa que sempre te tocou de alguma forma, né? Pode ser um tema, pode ser uma coisa mais visual ou uma coisa mais de um tema mesmo que você gostaria de trabalhar. E aí isso foi muito que me ajudou a entender, poxa, o que eu vou trazer para o meu trabalho? E quando eu era criança eu assistia TV Cultura, e aí depois isso foi passando para sempre marcou muito a minha vida, e aí hoje eu trago isso no meu trabalho, e mesmo que, sei lá, um dia essa estética mais de nostalgia, ela passe da moda, eu vou sempre trabalhar com isso, porque isso faz muito parte de quem eu sou, do que eu vivi, e do que eu sempre gostei. Então, acho que essa coisa de observar padrões é muito legal, e ajuda para quem muitas vezes tem um pouco mais de dificuldade de capturar, sabe? De
juntar todos os seus gostos para entender o que, que eu sou, o que, que eu gosto, o que, que eu posso fazer no meu trabalho, na minha vida, enfim. Muito Eu legal. acho que um jeito interessante também é se permitir fazer coisas que você tem vontade, né? De experimentar desde as coisas menores. Vai dançar. Você tem vontade de dançar? Dança em casa, ninguém tá olhando. Tem muito a questão dos hobbies, né? Você gosta de desenhar? Meu, desenha, não importa se desenha mal, é um hobby. E eu vejo muito isso, quantas vezes a gente vai se minando e se bloqueando, voltando lá para o começo, né? Com medo do que as pessoas vão pensar. E a gente não se permite fazer coisas que a gente tem vontade de fazer. De coisas grandes a coisas menorzinhas, tipo, eu quero ir num café sozinha, mas eu não vou, porque eu vou estar sozinha, o que que as pessoas vão pensar? Temos um episódio sobre isso também, o Solitude. Eu acho que é começar a se permitir mais e ir explorando novos lados exatamente para descobrir assim o que que você gosta, o que que você não gosta, o que que tem a ver com você, né? Eu, Sim, eu gostei do que a Cami falou também sobre não exigir que você, nossa, você não tem que só gostar daquilo, você tem que ter estudado vários anos e só depois você pode começar a explorar aquilo. A gente tem um pouco essa exigência, né, assim, e Aham. isso trava a pessoa. Então, tipo, porque aí a gente pensa também, né, numa parte um pouco mais acadêmica, é tipo, ai, o que que aquela pessoa que estudou, que já fez um doutorado sobre aquilo, o que que ela vai pensar se eu começar a falar sobre isso? E aí ninguém fala. Se for para olhar para isso, ninguém faz nada nessa vida, porque vai sempre existir alguém do outro lado do mundo que sabe mais do que você. O seu olhar, né, sobre aquilo. É importante também. porque aí a gente entra em outro padrão, né? Então, eu quero desenhar para exercitar minha autenticidade. Aí você vai lá, faz um curso que te ensina que você tem que desenhar X jeito. Aí, né, talvez não esteja exercendo tanto, né, quanto gostaria. Só citando uma coisa, voltando um pouco para a parte visual, eu lembrei quando eu fiz consultoria de imagem, eu achei muito legal, porque uma das coisas, antes da gente fazer as compras das roupas, antes de fazer aquele negócio que todo mundo está fazendo agora das cores e tal, ela pediu para eu separar imagens que eu gosto, não imagens de roupa, mas tipo, um dia estrelado, Paris, coisas que remetem ao que eu gosto. E aí eu lembrei disso porque você falou dessa questão de, às vezes, remeter a coisas que você gostava antes, ou que você sempre gostou e nunca notou. Porque quando eu separei essas imagens, eu percebi várias coisas que eu não percebi antes. Que eu gosto de tons mais cleans, que eu gosto, sabe? Eu fui reparando coisas que eu não reparava antes. Então, eu acho que é um exercício muito legal mesmo que a Lei trouxe, né? De trazer isso, tipo, coisas que você gostava, é, trazer, por exemplo, a casa, a decoração da casa, como que você gosta. Porque tem padrões que Uhum. às vezes a gente nem percebe, né? Bom, gente, talvez vocês percebam que deu uma cortadinha no áudio. Se você está assistindo o vídeo, você vai ver que a gente está vestida um pouquinho diferente. Na verdade, hoje é domingo, a gente fez a gravação ontem, no sábado, mas caiu a conexão da Cá, depois que ela voltou, a gente pôs para gravar de novo, a gravação não converteu. Então, estamos aqui de volta no domingo para concluir esse episódio, para terminar essa gravação. E é uma pena, porque o episódio ficou tão incrível. Eu espero que a conversa siga tão maravilhosa quanto ontem. E também eu espero que vocês que estão nos ouvindo tenham compaixão pelas hosts, pela Lê. Estamos aqui domingo de manhã, gente, 11h20 da manhã, para gravar esse episódio incrível para vocês. Compartilha, sabe? Dá lá seu like, dá sua estrelinha, segue os nossos Instagrams. Vai lá no Apoia-se. Poxa, a gente tá se esforçando tanto, sabe? Não custa nada. Então, seguindo, pegando o gancho mais ou menos de onde estava a conversa, a Ká tinha comentado da questão da consultoria de estilo, e eu comentei também que, para mim, a consultoria de estilo, ela teve algumas viradas de chave de coisas que eu aprendi a olhar de outras formas, de coisas que eu entendi mais sobre mim mesma, que eu lembro que quando eu fiz a pasta dos moods, né, no Pinterest,
a consultora, ela falou, nossa, mas você tem um estilo muito esportivo, né? E eu, tipo, não, eu não uso moletom, nem tênis, nem muito menos camisa de time, porque eu nem gosto de esporte. E aí ela veio me explicar que ela falou, não tem nada a ver com isso. Isso, o estilo esportivo é um estilo um pouco mais despojado, é um estilo um pouco mais confortável. E aí sim eu entendi que para mim isso é essencial. E uma outra coisa que ela colocou também, que ela me deu o incentivo, foi de pegar um dia, ir no shopping, ir numa fast fashion da vida, só para experimentar roupas que eu jamais, né, na minha cabeça, eu falava, não, eu jamais usaria, não ficaria bem em mim. Um modelo diferente de calça, blusas com babado, cores, estampas, que é exatamente para a gente testar e expandir o nosso repertório, trabalhar um pouco a questão da criatividade e enxergar coisas que às vezes pode ter super a ver com a gente e que quando a gente olha assim de longe fala, não, isso não tem nada a ver comigo. Eu não fiz isso ainda, né? Porque eu falei já com as meninas ontem, eu me recuso a ir na loja provar um negócio e falar, meu Deus, a minha cara tá maravilhoso e não comprar. Então, pelo bem da minha fatura do cartão de crédito, eu não fiz. Mas é isso. Então, acho que a gente pode entrar agora, né, no ponto para ler como que você faz para expandir um pouco mais a questão da sua criatividade e encontrar novos repertórios para a questão da sua autenticidade, do seu jeito de ser? Eu acho muito legal esse gancho dessa parte mais do estilo pessoal, né? Porque tava refletindo aqui, é uma coisa que até eu mesma que me formei em moda, né? Estudei isso vários anos, ainda tenho essa tendência de fazer uma leitura que, é uma coisa superficial, ai, né? Tipo, nós aqui meninas falando de roupa, uma coisa meio é, acho que tem até a ver esse preconceito de ser algo do universo feminino colocado no lugar de fútil, né? Também tem isso, assim. Porque, tecnologia, o carro é uma coisa muito séria e roupas são fúteis. Mas elas são uma ferramenta tão legal para a gente espelhar ali coisas da nossa personalidade e da nossa criatividade ali também, que eu acho que é um ótimo exemplo, assim. E aí a gente até remete a um pouco do que já falamos da brincadeira de criança, meio de se vestir, assim, de ir no... Nossa, eu lembro, eu gostava muito, assim, a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito simples, ela não, ela era dona de casa, então ela não tinha, assim, muitos eventos sociais ou para ter um guarda-roupa super mega blaster ou como ela não tinha ali um saláriozinho dela, as roupas que ela tinha era uma coisa muito cuidada de anos, assim, mas eu amava ficar vendo o guarda-roupa dela e olhando as roupas e querendo experimentar. Da minha avó também, né? Assim, eu tenho um pouco essa memória das mulheres da minha família, que hoje, ao meu ver, eu vejo que eram super simples, não tinha assim que nem as pessoas que têm aquela avó rica, que tem as roupas de marca, assim. Mas era tão divertido esse processo de eu ficar olhando e me imaginando ali. Era um negócio assim de brincadeira mesmo. E acho que a gente, né, vai perdendo um pouco isso ao longo do tempo. E é legal tanto, né, para quem trata a roupa como uma coisa bem mais objetiva, que é ótimo, uma coisa prática ali, mas acho que é um bom exercício, assim, para a gente se exercitar de criar como se fosse o nosso próprio canvas, né, a própria plataforma é a gente mesmo, assim. E esse exercício de ir na loja e provar uma coisa que você não usaria, eu acho que vai muito a ver com se enxergar de outras formas, assim, tipo, eu, nesse lugar dos hobbies, né, que eu tenho pouquíssimos hoje, porque todos quase viraram trabalho, é um horror, é horrível, mas uma coisa que é hobby ainda assim, entrelaça com o trabalho, é a coisa de ir nos brechós e ficar buscando coisas bem diferentonas e antigas, então para mim é uma terapia, assim, por mais que eu, sei lá, fique com um pouco de alergia, se eu vou num brechó, eu saio meio assim espirrando, mas é um dia assim que eu fico, nossa, como eu tô feliz, sabe? Às vezes eu não comprei nada, mas só de eu ir ficar fuçando lá em cada arara, assim, quando eu vou nesses lugares, eu tenho que olhar tudo. Eu não, tipo assim, eu não consigo
não olhar tudo, porque eu acho que se eu não olhar ali naquele canto vai ter uma coisa que era feita para mim e eu vou ter perdido. E aquilo ali, por mais que eu não transforme em trabalho, aquilo ali me gera tanta, assim, sei lá, parece que o meu cérebro dá uma massageada, assim. E esse tipo de experiência, assim, com roupa, para mim, seria uma dica, assim, que eu dou, uma coisa que dá para você explorar, assim, a sua criatividade. E aí, falando de todas que trabalhamos com internet, ou até mesmo fora dela, nessa coisa da sua marca pessoal, que a gente acaba tendo que trabalhar, é um exercício ótimo, assim, tipo, até essa coisa mesmo da marca pessoal, é algo que eu não tinha costume, assim, de, sei lá, eu achava também meio, ai, vai ser meio forçado se eu criar meio que uma persona pra mim, sabe? É, até porque nas minhas redes eu não. Tem pessoas que, quando vão começar assim, um negócio na internet, tem um pouco mais desse pensamento, às vezes até cria um nome, cria uma marca, uma coisa que vai além de você, né? Um arroba diferente lá. E acho que isso ajuda a pessoa a diferenciar, tipo, isso aqui é o meu projeto. Então eu vou pensar numa paleta de cor, vou pensar em, sei lá, as fontes aqui que eu vou usar, qual que essa persona aqui, né? E como eu fui fazendo o meu Instagram pessoal, foi se tornando de trabalho, eu tinha um pouco de dificuldade, assim, de pensar realmente de uma forma um pouco mais estratégica, né? Tipo, na minha imagem, assim. E é muito doido porque eu sempre trabalhei muito com a coisa da imagem e da estética, mas eu tinha um pouco de dificuldade por achar que não seria uma coisa verdadeira. Mas aí esse processo de experimentar, assim, com a moda sempre me ajudou muito, assim. E me ajuda a encontrar um pouquinho dessa personagem que ainda sou eu, mas que é um eu um pouco mais ali lúdico, um pouco mais exagerado e um pouco mais palatável ali para uma coisa da rede social que pede, né, um pouquinho mais ali, uma coisa um pouco mais caricata, mas num bom sentido, sabe? Assim, eu acho que tem sido um exercício legal para eu. E aí, de novo, né? Eu acho que a gente já falou sobre isso aqui. Eu não lembro se está na parte que caiu, mas observar os padrões sempre é muito legal para a gente entender o que é a nossa essência ali, tanto de questão de vida mesmo, de escolhas de vida, como uma coisa um pouco mais ali que está na camada da estética, de padrões de coisa que você gosta e que tem tudo a ver com você. E aí, nossa, um outro exercício muito bom é escutar o público, o que as pessoas meio que, como as pessoas te veem. Claro que tem coisas que a gente tem que ignorar, porque a pessoa teve uma leitura meio errada, sei lá. Mas também a gente começa a observar padrões em coisas que as pessoas falam sobre nós, que às vezes define melhor do que até com as nossas próprias palavras. Eu, por exemplo, assim, eu fico muito impressionada com comentários que eu recebo, mensagens, que as pessoas falam, assim, coisas tão legais e profundas que eu fico, nossa, parece que eu contratei um redator para escrever uma bio minha e essa pessoa fez melhor do que eu, sabe? E ela tá falando coisas que batem muito com aquilo que eu quero trabalhar. Então é legal fazer essa escuta também. Muito legal. Ai, que Voltando legal. um pouquinho lá no começo que você trouxe da questão da moda, né? Nós mulheres, o quanto a gente é ligada a isso. E eu remeti muito à minha infância. Quando eu era muito criança, assim, muito pequena, eu amava bolsa, amava roupa. É que eu amava gandaia, essa é a verdade, né? Desde pequena. A minha mãe falava que eu já pegava minha bolsinha e ia para fora, assim, querendo passear e tal. E aí eu fiquei pensando o quanto disso também tem a ver com que a mulher foi colocada nesse lugar. E aí a gente meio que aproveitou esse lugar para colocar a criatividade para fora também, né? Eu nunca fui uma pessoa muito ligada à moda, pelo menos nunca achei, né, que eu fosse ligada à moda. Depois da consultoria isso mudou. Mas você me falando isso, né, me remeteu muito a essa questão da infância. Então, eu acho que a moda já está na vida da mulher há muito tempo e a gente, sem querer, vai usando ela como esse lugar da criatividade também, né? Eu acho que é por isso que está tão vivo aqui no episódio, né? A gente está falando muito de coisas Uhum. visuais e de moda e tal.
E aí, quando a Jana falou também, eu fiquei pensando o quanto é legal esse exercício que vocês trouxeram e tal, para a gente sair do óbvio. Porque é muito. Eu acho que a Jana já falou isso num episódio. É muito mais fácil você pegar lá uma roupa preta, né? Então você vai lá, pega uma blusa preta e pronto. Isso não quer dizer, né, que não posso usar, mas assim, sair um pouco do óbvio e não só nas escolhas de roupa, né? Sair um pouco do óbvio em tudo, assim. E até no lugar Fazer que a gente seguir sempre sai. o mesmo padrão, né? Para não ter que pensar e falar, ai, vamos lá que é mais fácil. Vai o mesmo prato, o mesmo drink, a mesma combinação de roupa, o mesmo tudo, né? Exatamente. E aí, como essas pequenas coisas podem ajudar nessa criatividade também, né? Uma coisa que eu pensei também é como quando a gente é criança, é um outro lugar, né, da relação com a nossa imagem. E muito assim, dessa coisa de brincar de trocar de roupa, ou de ser um personagem, ou de coisas assim. E eu lembro um pouco dessa infância, não sei se vocês têm esse marco de uma infância onde a gente não pensava muito sobre a nossa aparência, no sentido, sou bonita, sou feia, sou, tipo, antes, sei lá, de algum coleguinha na escola falar de alguma coisa da nossa aparência, que aí a gente começou a se olhar no espelho e falar, nossa, aquele lugar que você, sei lá, eu não tinha muito essa coisa nem, acho que da minha imagem tão de espelho, de ficar tal. Eu poderia até brincar, querer passar um batom, que a minha mãe não deixava, mas não era num lugar assim de preocupação, que é o que a gente tem hoje, e que eu acho que as meninas estão tendo cada vez mais cedo com a coisa das telas, né, assim. Mas era muito mais livre, era muito mais legal do que hoje, assim, aí a gente começa a colocar vários defeitos, né, na gente mesmo, fica uma coisa travada. Eu acho que antigamente, pelo menos para mim, assim, que me vem agora, é que tinha uma coisa de se espelhar na mãe, né? Porque ela era adulta. Então, criança tem isso, né? Ah, eu quero ser que nem minha mãe, né? Tipo, mesmo que inconsciente, então você vai, sua mãe tá com batom, você imita sua mãe que tá com batom, você quer passar um batom também. Então, acho que tem um pouco disso, né? Não necessariamente essa comparação de que eu preciso ser de tal forma, enfim. Também acho que tem isso, né? E uma coisa que eu tava pensando, que acho que dificulta um pouco pra gente na vida adulta, é essa questão da experimentação. E acho que a gente podia até começar a entrar para outros caminhos para fugir um pouco do exemplo da roupa, né? Do estilo pessoal, mas que eu não lembro se a gente falou disso na parte que caiu ou se vai estar já no episódio, mas que é a questão do julgamento, né? Então, às vezes a gente vai numa loja, experimenta uma roupa totalmente diferente do que a gente costuma usar, olha e fala, meu, isso aqui tem tudo a ver comigo, eu amei. Sei lá, vou pegar uma coisa que é um pouco mais espalhafatosa, vai uma camisa com estampa de oncinha, né? Uma coisa que é um pouco mais chamativa, vai, entre aspas. Fala, meu, eu amei, eu vou começar a usar, só que aí, se eu tenho um estilinho que é um pouco mais básico, e aí eu boto uma camisa com toda estampada, ai, mas que os outros vão ficar comentando, o que que os outros vão falar? Porque vai chamar muita atenção. E, assim, quando a mudança ela é um pouco drástica nesse sentido, as pessoas comentam, né? A gente não fica livre para a gente ser quem a gente é só porque os outros podem julgar, ou eu não quero ser o centro das atenções. Então, a gente vai criando muitas e muitas barreiras para a gente não nem experimentar coisas novas, né? Para nem testar. Nossa, é o tipo de pessoa que eu recomendo que todo mundo tire da sua vida, se você puder, né? Porque eu fiquei pensando assim também, acho que já dá para, saindo um pouco da roupa, fazer um pouco um link com você começar a postar coisas nas redes sociais e o medo de ser julgado, exatamente por essas pessoas que te conhecem, mas que vão falar, ai, nossa, olha ela, nada a ver. Blogueirinha. Gente, eu estava até ontem conversando com um amigo nosso que ele faz looks incríveis, assim, muita coisa de brechó, só que ele tem esse receio de postar e ser julgado, sabe? E ele trabalha meio que com isso, só que num outro lugar ali dos bastidores. E aí a gente estava tentando incentivar ele ali a postar, porque, meu, as pessoas vão falar mesmo, então posta. E aí, quando a sua blogueiragem começa a se tornar negócio, começa a
dá um retorno, começa, aí as pessoas começam a meio que mudar. Ai, nossa, que legal, né? Começa a ver de um outro lugar, ou elas só ficam quietinhas e observam, ou elas começam até a elogiar, porque tá vendo que, sei lá, você tá fazendo grana, você tá, tipo, prosperando e tudo mais. E aí, nossa, minha recomendação, assim, é se você puder, assim, tipo, se afastar de pessoas, de amigos, de pessoas assim, faça, porque não são amigos de verdade, assim. E acho que vai muito, enfim, também eu lembro de círculos sociais que eu muitas vezes não tive a opção de estar ou não, né? Que é a coisa ali da família, do núcleo mais assim, familiar, pai, mãe, irmão, ou até os parentes, né? Quando a família é muito ligada ali aos parentes que são também pessoas tóxicas, ou que não entendem, né, vai fazer uma piada ali achando que vai ser engraçado e vai te ferir. E também pessoas que, sei lá, do trabalho, ou no meu caso, assim, a igreja que eu fui criada, então era um pessoal que não entendia o meu jeito, eu me sentia muito tolhida ali, assim, encontrava alguma pessoa ou outra, mas era difícil, e por muitos anos eu vivi nesses lugares me sentindo assim, tipo, nossa, não consigo ser eu mesma, é, que eu vou ser zoada. E aí, quando você é mais novo, né, assim, sei lá, você não tem tanta força para rebater ou para é, dar uma dar uma cortada. E hoje, com o passar dos anos, eu fui conseguindo, assim, construir uma rede de apoio, conseguir me aproximar de pessoas que têm mais o meu jeito, então eu posso ser estranha perto deles, que vai ser normal. Então, acho que tem tudo, são muitas camadas, assim, mas se você que está ouvindo, assim, estiver nesse lugar, tenta ir construindo, sabe, uma rede de apoio para você se sentir bem, para, sabe, uma coisa tão simples, né? Como a Jana falou, usar uma blusa de oncinha, gente, é uma coisa tão besta, sabe? Mas tem coisas que, ou sei lá, se fazer um vídeo e postar na rede social, sabe? Ai, gente, quem liga, É, sabe? Tá tudo bem. Mas realmente, assim, eu recebo muitas mensagens de pessoas, tipo, ai, me dá uma dica para quem tem vergonha de postar e tal. E não tem caminho, é ir fazendo, mas se você tiver pessoas ao seu redor que te ajudem, te impulsionem, já também é um bom começo, né? acho que é um ponto importante quando a gente entende que a gente não tem controle sobre o comportamento das outras pessoas. Então a gente pode se manter numa caixinha com medo, tipo, não, eu vou me vestir sempre assim, eu vou ser sempre essa pessoa, porque assim as pessoas não me julgam. Eu não recebo nenhum comentário. Com certeza, se você tem aquela pessoa, e acho que a gente conhece, todo mundo conhece, aquela pessoa que é insuportável e que julga todo mundo o tempo inteiro, ela tá te julgando. Ela pode não falar na tua cara, mas ela tá te julgando. Então, assim, a gente não vai controlar o que o outro pensa, o que o outro diz a nosso respeito. O que a gente controla é como a gente reage com relação a isso. Então, é que nem você falou, né, Lê? Se possível, tira essa pessoa da sua vida. Pelo menos, assim, se não der para tirar ela da sua vida, bloqueia na rede social. Exclui, Uhum. ignora, põe a configuração para, tipo, não mostrar os seus stories para essa pessoa. É, tem coisas que a gente pode fazer. Eu faço pilates de manhã, só eu e as senhorinhas, e eu escuto muitas vezes, elas já na casa dos seus 70 e tantos anos, falando, vira e mexe, elas repetem, fala, gente, conselho de quem já viveu muito nessa vida, não deixa de fazer o que você quer, não deixa de ser quem você é para agradar os outros. Porque depois você chega nessa altura da vida e você se arrepende, porque às vezes essas pessoas nem estão mais na sua vida, ou hoje você vê que elas nem valiam a pena. Você se minar tanto, você se prender tanto por medo do que uma fulana, um fulano vai pensar, por medo de um comentário de uma vizinha, de uma pessoa da igreja, do clube, da academia, uma tia chata. E essa pessoa nem vale a pena. Você tá deixando de se experimentar, de se mostrar pro mundo por uma pessoa que foda-se, sabe? Então a gente é aprender isso, que ela vai falar. Se ela quiser falar, ela vai falar. E é muito mais sobre ela do que sobre você. Eu fiquei pensando o quanto o mundo perde com esse medo do julgamento e com esse julgamento, né? Porque a Lê falou do amigo dela, então talvez ele poderia colocar um projeto incrível no mundo,
E quantas outras pessoas têm ideias muito boas que podem ajudar outras pessoas e que podem se ajudar, obviamente, e que não colocam por medo desse julgamento. Então, quanta arte, quantas coisas poderiam acontecer nesse mundo se não fosse esse medo de julgamento, o que eu super entendo, mas é isso, né? A gente pensar o que que a gente pode fazer como resolução, né, desses problemas aí, para não ter tanto medo e para colocar sim esse projeto no mundo, porque vai ter gente falando, mas é isso, essa é a sua verdade, e aí é bancar a autenticidade que você tem, né? Eu Sim, lembrei. e Ai, desculpa, Lê, é só uma pontuação pode que eu falar. lembrei. O Kai, em que livro que a Brené Brown fala da arena? É A Coragem de Ser Imperfeito? É, Para quem não leu, recomendo muito. Brené é maravilhosa, Ah, eu não perfeita. li, eu só vi tem o especial dela, acho que é no sim, Netflix, é, e Sim, que é um pouco maior do que o TED, né? sim, sim. é a essência do livro, mas eu recomendo o livro assim demais, porque ele é mais aprofundado. É, no livro, eu não lembro se ela fala isso no especial, mas ela Ah, usa uma metáfora, uma analogia, acho que é analogia, né? Da arena. Ela fala, meu, se você tá lá no meio da arena, lutando, se mostrando e batalhando para fazer o seu, vai ter a galera que tá na arquibancada julgando você e criticando ou apoiando, mas vamos colocar, né? Apoiando, todo mundo gosta. Criticando você e falando, ai, mas você fez errado, você devia ter feito tal coisa. Para de escutar comentários de pessoas que não tiveram coragem de ir para a arena, de estar no seu lugar. Então, é o que eu falei de, meu, é muito mais sobre a pessoa do que sobre você. Às vezes ela tá te criticando porque você experimenta um estilo novo, tá fazendo alguma coisa nova, porque ela tá morrendo de inveja, porque ela não teve coragem de se colocar na arena. Então, Uhum. assim, ouve comentários, críticas construtivas de quem tá do teu lado. De gente que não teve coragem de fazer um nada, para se mostrar, para se expressar, entra por um ouvido e sai pelo outro. É isso. Não escuta quem não tá na arena com você. Exato. E é difícil, né? Porque a gente, acho que é um constante exercício. Eu tô, tipo, sei lá, toda a terapia eu tô um pouco falando dessas pessoas, um pouco já eu mesma chegando na conclusão que, tá bom, mas eu não, elas não posso dar atenção para elas. E aí, uma coisa importante também da gente falar para quem se identifica com tudo isso que a gente está tratando aqui é que geralmente a pessoa que ela tá muito dentro do padrão, muito dentro da norma, nada disso aqui que a gente está falando para ela, ela nunca viveu assim muito, sabe? Aquela pessoa que meu, ela não se destaca ali, ela tá muito no padrão do que todo mundo, a sociedade se agrada, ela não quer fazer nada de diferente. E, tipo assim, também tá tudo bem, sabe? Mas a gente vê que quem tem essas dificuldades, quem passa por isso, são os desajustados, as pessoas que são ali, tem uma coisa de diferente, uma coisa de esquisitinha ali, e que são as pessoas que eu mais gosto nesse mundo. a São as subversiva. pessoas. As Isso, subversivas, verdade, exato. verdade. Que no As fundo pessoas são que. as, assim, né? São as mais interessantes, que exploram jeitos de Isso. pensar, questionam. E Não que precisa ser incomoda, diferentona, né? né? Exato, incomoda. E assim, também eu acho que tem um pouco esse lugar de você entender, se você é assim, você vai incomodar um pouco, sabe? Você vai se destacar. Tem até aquela, né, não sei se é um dito popular, assim, né, japonês, que é uma cultura super, assim, bem restrita, bem tudo bem certinho, que é aquela coisa do prego que se destaca leva martelada, né? E é um pouco isso, assim, você também, se você gosta de ser assim, se você sente que, né, falando do tema, o seu eu mais autêntico, mais a sua essência é fugir um pouco da norma, é ser questionador, ou é trazer coisas novas, você vai passar por isso, você vai, sabe, ser o esquisito ali da turma, e tá tudo bem, sabe? Claro que ninguém merece ser maltratado, ninguém merece ser Uhum. excluído, né? Não tô falando disso, mas tô falando do lugar de que você vai se deparar com algumas coisas ali exatamente por você não se encaixar nessa norma. E não mude, por favor, sabe? Continue sendo assim, porque o mundo seria muito chato se fosse todo mundo igual, todo mundo pensando igual, ninguém trazendo nada de diferente.
ninguém subversivo. Então, assim, não pare e continue sendo assim, porque é legal. Lê, É você aquilo, se falou você tá da, incomodando, é porque você tá no caminho certo, né? É, exatamente. Lê, você falou da terapia, né, da dificuldade e tal. Conta pra gente um pouquinho sobre os conflitos internos, né? A gente falou sobre isso ontem, mas os conflitos internos que você passa para conseguir viver essa vida autêntica, né? Você falou da dificuldade também, um pouquinho que você leva na terapia. Mas como tem sido isso hoje para você? Legal, vou trazer até uma coisa que eu não tinha falado com vocês aqui ainda, que eu estava pensando agora, que é um tema muito recorrente na minha terapia, e aí eu acho que de várias pessoas também vão se identificar, que é a comparação, ficar se comparando com pessoas que têm ali talvez um trabalho parecido, ou que você gostaria de ter, ou enfim. Só que é a pior coisa que você pode fazer na sua vida, se comparar. E aí, o que acontece no meu caso, e acaba sendo uma regra também na comparação, a gente se compara com pessoas que não vivem a nossa vida, não têm o nosso contexto. Muitas vezes a gente se compara com pessoas que já são mais experientes, que estão um pouco mais na frente, e que tem até, né, no meu caso, assim, eu fico depois pensando, nossa, Letícia, nada a ver, tipo, essa pessoa tem mais recurso financeiro, essa pessoa, ela já, você vê que ela não começou da estaca zero, ela começou da estaca 10, por toda uma questão que bom pra ela, mas assim, não te ajuda em nada, tipo, você tá se comparando e você quer ser, sei lá, uma coisa que, aquela coisa meio, você tá comparando o seu capítulo 2 com o capítulo 10 da pessoa, e aí você fica esperneando, você fica mal porque você não tá naquele lugar ainda. É, e aí é um exercício, sim, muito difícil, mas o que eu tenho tentado é me comparar com eu mesma do passado. Tipo, eu evoluí? Putz, eu evoluí muito. Nossa, tô evoluindo do último trabalho para esse, tô evoluindo do ano passado para cá, tô evoluindo. Então é isso que importa. Tipo, olhar pro meu, assim, sabe? Olhar pro meu, porque eu fico muito olhando em volta e comparando, sei lá, meu trabalho com muitas vezes uma campanha de uma marca que teve, tipo, 10 vezes o orçamento que eu tenho. Aí eu paro e fico, Não é nem Mona, justo, você é né? maluca, É, sabe? Não faz sentido, não faz sentido. Então, é muito desafiador, assim, essa questão da autocobrança, de querer fazer sempre algo melhor, mas se você não tomar cuidado, é uma coisa que é muito destrutiva, é muito doentia você ficar se cobrando de metas assim inalcançáveis. E o que tem me ajudado bastante é essa coisa da me comparar com eu mesma do passado e falar, não, tô bem, sabe? é Perfeito. E quando a difícil, gente né? faz isso, é tão bom, né, perceber essa trajetória, porque a gente mal faz. Essa é a verdade, né? A comparação Isso. é muito mais fácil do que a gente olhar para a nossa própria trajetória. E aí, como a gente faz isso tão pouco, né? Quando a gente faz, é tão gostoso de perceber esse caminho também, né? De perceber que a gente caminhou bastante e tal. E você estava trazendo, né, dessa comparação que você faz, até com grandes marcas e tal, o quanto também é injusto com você essa comparação, né? Porque é como você falou, são recursos financeiros diferentes, equipes gigantes, né? Por Uhum. trás de um vídeo, por trás de uma marca, enfim. Então, eu acho que é bem importante, assim, a gente pensar no que tem por trás quando a gente se compara com alguém. E aí, até que a Jana falou, talvez o momento seja parar de seguir, né? Não por, nossa, está sendo imatura. Não, está sendo realmente madura de entender que aquele não é o momento de você se comparar com aquela pessoa, que aquela pessoa não está te fazendo bem e a questão não é Exato. ela, né? É você mesmo. Isso. Você está tentando se resolver ali ainda. Então, eu acho que é bem legal, assim, fazer esse exercício de, putz, caminhei bastante já, sabe? É muito. É isso, né, que você falou, cara. A gente não tá acostumada a fazer isso. E quando a gente para pensar, um ano atrás, 5 anos atrás, tipo, quem eram vocês? Quem era a gente 5 anos atrás? Uhum. Eu era outra pessoa. Eu considero que era outra vida. Ainda mais que a gente tem algumas
fases, né? Quem era a Jana, a Ká, a Lê antes da pandemia, já que a gente tem esse Sim. grande marco, e quem é no pós-pandemia, a vida voltou ao normal, sabe? É outra vida, outra pessoa, e a gente vai percebendo e fala, cara, eu sou capaz de mudar, de me expressar de formas diferentes, né? Então, é tão gostoso de ver quando isso acontece, né? É bom, é bom se olhar de fora, né? Porque a gente fica tão ali na nossa vida. Às vezes eu paro assim, caramba, eu moro, tipo, eu não moro mais com os meus pais, eu pago minhas contas, tipo, eu sou adulta, eu fico meio, Sim. ai, que estranho, tipo, Nossa, gente, eu sou nossa, adulta, é verdade, gente, né? como que ninguém veio aqui tipo, me expulsar aqui do apartamento, porque eu não sei lá, não, nossa, eu tô dando conta aqui das coisas, sabe? Eu fico meio, nossa, legal, sabe? Tá, dá um desespero, assim, dá um medo, mas aí você fica, tá tudo bem. Aí acho que a gente pode entrar num ponto de lidar com essa. A gente já falou um pouco, né? Mas essa questão de lidar com a pressão social e os obstáculos pessoais que a gente vai encontrando no meio do caminho, né? Lê, quando você estava. Acho que a gente entra um pouco mais na questão artística, né? Quando você estava se encontrando, quando você estava começando a se expressar mais, o seu lado autêntico no seu trabalho, com a sua arte, como foi lidar com todas essas questões? Ai, acho que foi um pouco na tentativa e erro, assim. Eu tava lembrando dos primeiros passos que posso até dar uma contextualizada, né? Que eu trabalhava num emprego CLT e ele era ali voltado, era uma marca de moda, então eu, formada em moda, eu passei por ali muitas marcas e eu fui acabando sempre indo para a parte do marketing e rede social. Eu gostava muito de rede social e era naquela época que não tinha essa importância que tem hoje, então é tipo, tem alguém que precisa cuidar, então pode ficar com você, sabe? E assim, gente, para vocês terem noção, era a época pré-stories. Então, assim, eu lembro quando, no meu último trabalho CLT, quando o Instagram, né, copiando ai, gente. Snapchat? Isso, Snapchat, eles fizeram os stories. E eu já cuidava ali das redes sociais, daí eu pensei, meu Deus, ferrou, eu vou ter que agora pensar em uma editoria ali, uma coisa para postar todo dia, porque expira em 24 horas e tudo mais. E aí, passando por essas marcas, eu fui começando a estudar rede social, fui meio que me especializando e entendendo também que eu gostava mais dessa parte de pensar no visual de um produto já pronto, porque no comecinho ali da faculdade eu achei que eu ia ser estilista, que eu ia trabalhar com o produto em si, né, desenvolvendo o produto em si. E aí eu estava meio que trabalhando nessa marca e aquela coisa da marca do trabalho CLT que você tem ali uma limitação da sua criatividade que não dá para você muito se expressar da maneira que você gostaria. E até assim, era uma marca bem criativa, então eu conseguia fazer muitas coisas legais, só que tinha uma trava, né? Daí o que acontecia? Eu pegava o meu celular e fazia no bloco de notas e ia colocando ideias. Ideia de vídeo, tal, tal, tal. E eu vi que esse bloco de notas estava ficando meio grande. E aí aquilo foi me confrontando, assim, tipo, e aí, você vai deixar só no papel, né, no caso no celular, ou você vai fazer, vamos começar a fazer? E eu ouvia muito, eu fazia uns freelas também em relação à rede social, e eu ouvia muitas pessoas falando, poxa, isso que você faz, tipo, dá dinheiro, é uma coisa que dá para você explorar mais. E o meu salário ali do CLT era um negócio assim, basiquinho, basiquinho, não se eu precisasse morar sozinha, mesmo dividindo, sei lá, na época que era, acho que a gente namorava, o Vitor ainda era meu namorado, mas a gente já pensava em casar, e tipo, era uma grana que, meu, em São Paulo tava inviável. Então eu comecei a me sacudir também, falei, vamos lá, vamos tentar fazer isso virar. E aí eu comecei a postar nas minhas redes sociais. E aí eram geralmente vídeos assim, com a mesma cara um pouco do que é hoje, só que mais simples, né? Mas sempre tinha ali, era um videozinho, uma moral da história, sempre tinha uma historinha ali meio que com uma reflexão, uma coisa assim. E aí foi muito tentativa e erro, assim, só postando, vendo, sei lá, engajou ou não engajou, ou putz, isso aqui visualmente eu não gostei tanto, não ficou tão legal. E até hoje, apesar de eu ter um pouco mais ali encorpado,
e definir do que é a minha identidade, com os anos eu fui aprendendo a definir ali quais que são as minhas principais referências e linhas de trabalho, mas foi muito na tentativa e erro, e até hoje eu acho muito gostoso, assim, experimentar e ver, tipo, putz, gostei disso, sei lá, não faço muito, vou fazer uma colagem de papel, sabe? Vou postar e vou ver como que fica. E nisso a gente vai encontrando outros caminhos, assim, eu gosto muito de continuar experimentando e até é um indicador, assim, de que você ainda tá com a coisa fresca, sabe? Que não virou só um trabalho que você reproduz a mesma coisa, que você ainda tá evoluindo e criativamente, assim, se expressando. É muito legal esse processo, assim, falei ontem, né? Do quanto eu fiquei até surpresa, porque você falou que faz o vídeo, tipo, sozinha e tal. Eu fiquei, meu Deus, como assim? É muita coisa, né? É muita coisa para você lidar. E aí a gente comentou, lembra que a gente comentou da questão do quanto é, muito trabalho. E aí, quando você vê o vídeo que você até comentou, né? Quando você vê um vídeo que você, putz, teve um trabalho muito grande e não deu a repercussão que você imaginava, quanto deve ser dolorido também, e é que aí entra na questão de comparação, né? De, putz, não alcançou os views que eu queria e Uhum. tal. Então, deve ser realmente muito complicado, né? E é assim, eu costumo pensar que cada vídeo, assim, é meio que fazer mágica, né? Acho que todo projeto que ele sai de uma ideia na cabeça de alguém para virar uma coisa concreta, é quase ali no lugar de fazer mágica, porque você é uma coisa que não existia, você passa a existir. E eu gosto de fazer até uma comparação, assim, né, e com todo esse meu processo, assim, de fé e de ressignificar a minha fé e toda minha criação religiosa, coisas que eu repudio com coisas que eu continuo valorizando. Qualquer criação também é um processo, assim, de fé, de você acreditar, meu, eu vou. Porque, principalmente assim, né, eu consigo dar o exemplo do meu trabalho, que são vídeos bem complexos. Então, no começo, por mais que eu tenha já uma experiência, eu não tenho certeza nenhuma se vai dar certo, se vai sair como eu gostaria. E são muitas etapas e muita coisa que pode dar errado. E lá no começo, você tem que acreditar muito. E, mano, vamos lá, um dia de cada vez, uma etapa de cada vez. Imagino que com os projetos de vocês seja meio parecida, tipo, não. Porque se eu pensar lá no final, nossa, eu vou enlouquecer, eu vou desistir, porque é muita coisa. Mas aí, uma etapa de cada vez, você chega num resultado e aí você coloca para o mundo e aí você tem que entregar ali, falar, meu, as minhas expectativas é difícil, que é tipo um filho, mas eu tenho aqui, a minha parte está feita. Agora eu postei, eu entreguei o projeto, eu também, né, no meu caso tem o lugar muito delicado que é você fazer um projeto e apresentar para o cliente aprovar. E aí é uma outra pessoa que vai julgar tudo aquilo e que eu tenho experiências muito boas de clientes maravilhosos que aprovam tudo assim de primeira. Claro que eu também eu vou aprovando todos os detalhes para não ter que, né, ter ajustes e refações. Mas também tem experiências da pessoa que, porque mil coisas, ela tem outras coisas para aprovar, ela só, tipo, fala, não gostei. Ou, tipo, isso, sabe, assim, você fica, meu Deus, meu mundo caiu. Eu fiquei, tipo, 20 dias Me eu fiquei dediquei cavucando tanto. o isopor para fazer esse negócio, sabe? Tipo, eu respirei tinta, spray aqui, que meu marido sempre briga comigo, que eu tenho que usar máscara, que é um negócio super insalubre. Mas, tipo, meu, é difícil, assim, ter esse desapego um pouco Da do criação, projeto né? que. E aí, meu, eu, eu tento. É aquele clichê, né? Eu tento ter o prazer ali em fazer, no processo, e, tipo, para mim eu gostei muito desse trabalho. Eu estou satisfeita. Pode não ser também o melhor, nossa, foi o meu melhor trabalho, mas eu estou satisfeita. E aí, se as pessoas vão gostar ou não, eu torço, mas não tá mais tanto na minha responsabilidade. A gente volta para aquilo de que a gente não tem controle sobre a opinião do outro, né? Sobre como o outro vai reagir.
E eu gosto muito, a gente volta para o campo também da experimentação, né? É claro que quando você está fazendo um trabalho que vai para um cliente, ele tem que aprovar, é outro nível, e a frustração deve ser muito diferente, mas a gente volta para o campo da experimentação, né? Então, meu, eu criei isso daqui e para mim tá maravilhoso, eu experimentei, eu testei coisas e para mim tá ótimo. O outro não gostou, aí sinto muito, foge da, que é o que você falou, né? Foge da minha alçada, não tem muito o que fazer. Uhum. E É nos até nossos uma coisa projetos, engraçada. Desculpa, Cá, que eu tava só uma frase rapidinha aqui. É, eu observo muitos assim criadores quando algum conteúdo deles sai da bolha, porque quando você tem ali essa comunidade que te entende, todo mundo, poxa, que legal. Aí às vezes uma coisa viraliza, que nem sempre, olha aí, né? Nem sempre viralizar é bom. E aí as pessoas falam horrores do trabalho da pessoa, enfim. Mas porque, mano, você não gosta daquilo, então por que que você vai comentar? Por que que você vai falar alguma Internet tem coisa? tanto disso, Também né? e é uma outra coisa que também não tá no nosso controle. eu ia falar que nos nossos projetos isso acontece também nas nossas empresas, né? Do quanto esse teste ele é necessário, então a gente vai testando coisas e tal. E o acreditar é muito clichê, claro, a gente falar sobre isso. Mas o quanto acreditar é importante, porque eu acho que até a energia, quando você vai fazer, muda, né? Quando você tá, putz, não tô acreditando tanto, você faz meio que de qualquer jeito, assim. E quando você acredita muito, tipo, você despende mais energia para aquele projeto. Eu lembro que, até hoje, assim, mas quando a gente começou o podcast, e até hoje a gente fala isso, eu tenho um monte de coisa para fazer, mas eu quero fazer as coisas do podcast, então, tipo, aí a gente tem que, não, calma, né? Porque é isso, coisa nova também, os projetos que a gente acredita, a gente tende a querer focar muito, né? Então, a importância de acreditar também nisso, né? E a experiência também vai dando um pouco mais de confiança pra gente, Sim. porque hoje o meu exercício é sempre esse, assim, eu começo um vídeo novo, um projeto novo, eu tô com as mesmas inseguranças de quase sempre, mas eu tento fazer o exercício de, tá, Letícia, você já fez, no caso, né, um vídeo parecido ou nesse mesmo formato, e foi difícil, mas deu certo. Então eu tento meio que me lembrar, não, esse aqui vai dar certo. Vou seguir os mesmos passos, eu tenho ali o meu método de um passo depois do outro e tal. E o pré-produção, produção, pós-produção, vai dar certo. Então isso me dá um pouco de calma para não surtar e achar que toda vez meu mundo vai cair, toda vez não vai dar certo, toda vez as mesmas inseguranças, porque não tem emocional que aguente. Eu tenho A um mantra, experiência né? é tudo, né? Eu tenho um mantra antes de começar, sei lá, fazer uma palestra, uma roda de conversa, uma mentoria, que eu tô mais nervosa, e uma gravação, enfim. Eu me olho no espelho e eu falo, né? Eu sei tudo que eu preciso saber. Porque é isso, você sabe, tá tudo aqui dentro. Só que aí o medo impede de você olhar para essas coisas, né? Então eu sempre me falo isso para mim mesma e tal. E dá uma relaxada, assim, porque é isso, a gente sabe o que precisa ser feito, né? O que eu acho que a gente pode puxar agora, para a gente finalizar, né? Os conselhos para as ouvintes que estão em busca de uma Sim. vida mais autêntica. Ai, boa. Nossa, A gente difícil. Eu já foi até falando tava. tantos até aos poucos, né? É, Pingadinho, é, assim. eu vou ter. Acho que agora vai ser condensar tudo, né? Isso, Assim, é. que é ótimo, porque também quando eu amo ouvir podcasts e, tipo assim, eu sou meio viciada mesmo em podcast. Tipo, eu escuto muitos, porque como eu trabalho com muita coisa manual. Ou é Maravilhoso. música ali, ou é silêncio, e também trabalha eu e meu marido, e a gente já conversou sobre todas as coisas possíveis. Então a gente ouve bastante podcast, e é bom quando chega nessa hora que dá uma resumida, ou que tem coisas um pouco mais práticas. Então vamos lá. Vou tentar colocar em três. Eu nem sei se vai ser as mesmas que a gente gravou ontem, mas acho que vai ser parecido. Que foi o que me ajudou, né? No começo até hoje me ajuda. Que a primeira coisa é só começa. Ah, mas não sei o que lá. Não, começa. Ah, mas a minha câmera começa. Sabe? Não.
Ah, mas é porque meu celular Não. não interessa. Comece, sabe? Só faz e vai fazer e vai se ajustando enquanto você faz, porque senão você vai sempre arrumar uma desculpa, vai sempre faltar algo. Então só comece. Acho que isso é, é o que mais me ajudou também quando você passa essa trava do começar, eu acho que as coisas deslancham muito bem. E aí, a outra dica seria observe os padrões. Então, para você se conhecer melhor, para você entender aonde você quer ir, o que faz parte ali muito da sua essência, que ao meu ver vai ser mais fácil, vai ser mais tranquilo de você executar, porque aquilo faz muito parte de quem você é. Observar os padrões da sua vida, quem você, coisas que você gostava desde criança e você gosta agora, coisas também que as pessoas sempre viram em você, né? No caso, coisas boas ali que as pessoas sempre pontuaram, que muitas vezes a gente tem dificuldade de acreditar, né? No que as outras pessoas falam, mas observe esses padrões, assim. E, acho que a última dica eu vou mudar um pouco do que eu falei ontem, que acho que é algo que para mim tem marcado muito e tem mudado um pouco, tem me ajudado a passar essa dificuldade da comparação, que é aquela coisa de se compare com você mesma do passado ali para você, porque é aquela coisa, né, da comparação. Até uma frase que eu ouvi bastante é que a comparação ela só te leva para dois lugares que são ruins, que é ou você sai de lá se sentindo pior do que uma outra pessoa, ou você sai de lá se sentindo melhor que uma outra pessoa. Tipo, eu sou, nossa, essa pessoa é o ó, eu sou. Que também não é legal. Então, acho que você comparar com você mesmo vai ajudar muito a você evoluir de acordo com o seu trabalho e ser um pouco mais gentil com você mesmo. Muito bom. Aí eu lembrei de uma E coisa aí? que acho que a gente falou, eu tenho quase certeza que está na parte que deu ruim. Que a gente estava falando da questão dos trabalhos e entrou no aspecto do marketing digital, mas que vale muito para a vida, tá, gente? Que no marketing digital você tem as fórmulas do sucesso e a gente que trabalha muito com o Instagram, que usa o Instagram como ferramenta, e chega em um momento em que a gente tem que ter uma escolha, falar, ou eu sigo aquela fórmula que geralmente está relacionada a produzir conteúdo para o Instagram o dia inteiro, todo santo dia, para ganhar muitos seguidores e talvez ganhar mais dinheiro, ou eu sigo esse caminho que eu tô agora, que pode estar me deixando satisfeita, e que às vezes a gente se coloca no caminho de, meu, eu vou produzir igual aquela pessoa, e vou fazer muito mais, e vou tentar ser do jeito que ela é, só que a gente se sente lá no fundo que, tipo, meu, tem alguma coisa errada. Então, se você tá se comparando com alguém, sei lá, você pega uma pessoa do seu círculo que você admira muito e que você vê que, tipo, nossa, as pessoas amam essa pessoa, ela é super aceita, ela é super divertida, e você tenta se colocar para se comportar, se vestir, para ser igual a ela, se você sente um incômodo lá no fundo de que, tipo, meu, isso não tá sendo para mim, é porque não é para você. E eu não tô nem falando, tipo, de você ser igual. Mas às vezes pode ser, tipo, eu quero me vestir do jeito que ela se veste. E você sente que, meu, mas isso aqui não tem nada a ver comigo. É porque não tem nada a ver com você. É importante a gente olhar para os outros como inspiração, não como comparação. Uhum, Mas se você sentir aquela vozinha, aquela trava de, tipo, meu, aquele jeito que ela tem de se expressar, principalmente quando a gente tem pessoas mais tímidas e introvertidas e está se inspirando numa pessoa mais sociável e mais extrovertida, se tem essa trava, é porque não é para você. E isso já é um sinal muito grande, já é um aprendizado. Falar, tá, se aquele aspecto daquela pessoa eu admiro, mas não sou assim, não é para mim, então como que você pode fazer de um jeito que sirva para você, né? Lembrei que a gente falou algo similar a isso ontem e eu acho que é uhum. muito válido. E eu falei isso no episódio do Apoia-se, gente, episódio exclusivo para o Apoia-se desse mês. Cara, a vida é muito curta pra gente ficar se minando, se ficando, não aproveitando, não experimentando, não se deixando ser livre, sabe? Tem. Eu nunca lembro o nome da autora, mas eu lembro que isso me marcou muito. Tem um estudo, acho que foi uma enfermeira que fez com pacientes que estavam em estado terminal.
E todo mundo falava que o meu maior arrependimento é eu não ter vivido as coisas que eu queria ter vivido, é eu não ter me expressado mais, é não ter dito as coisas que eu queria ter dito. Então, o medo, ele é uma ferramenta de evolução importante para a gente se proteger, não se colocar em risco, não ser excluído do grupo. Mas o medo também impede a gente de fazer muita coisa e não vale a pena. No final das contas, não vale a pena. Depois que eu li esse estudo, eu levei muito para mim e falei, cara, eu não quero chegar no final da minha vida e me olhar arrependida porque eu deixei de viver. Principalmente por medo. Por medo do que os outros iam pensar, sabe? Às vezes esses outros nem estavam mais lá, nem estavam mais na minha vida. Não vale a pena. Só vai. E para finalizar, irei falar novamente: você não é tão importante assim. Então, Sim, bem lembrado. na hora de se comparar, às vezes a gente. Não, de fazer alguma coisa, na verdade, a gente fica, ai meu Deus, mas aquela pessoa, o que que ela vai achar? Ela não vai achar nada, né? Às vezes ela não vai achar nada, às vezes ela não tá nem aí para você, inclusive na maioria das vezes. Então, acho que pensar que você não é tão importante assim dá um alívio, né? De você, Tá, putz, né? posso fazer, sabe? Tá todo mundo preso com as suas próprias noias, gente. Às vezes tem um grupo de 5 pessoas numa sala, os 5 pensando, meu Deus, o que que será que o outro tá pensando de mim? E ninguém tá Sim, pensando em Não nada, vai fazer nada. sabe? é libertador, é libertador. Eu lembrei de um TikTok que eu vi faz muito tempo, que era assim, cenários assim da natureza e bonitas assim, paisagens, e aí era a narração anos, você não vai estar nessa terra. Ninguém vai lembrar, seus netos no máximo vão lembrar que você existiu e depois que eles também não existirem, ninguém vai lembrar de você e a sua existência vai ter sido apagada da face da terra. Aí eu fiquei assim, nossa, é um pouco assim, tipo, eu fiquei um pouco desespero, mas depois eu fiquei, nossa, é libertador, sabe? Tipo, tá tudo bem, as coisas não são tão assim, num espectro assim da humanidade, sabe? A gente não é essas coisas tão assim, tão, sabe? Dá uma baixa bola, né? A gente falou ontem isso. Baixa a bola, é. E É é isso, isso. gente. Muito obrigada, Lady. Não, pera. Lê, vende Ah, seu é. peixe de novo. Ah, é verdade, é verdade. Bora vender o peixe. É uma coisa que eu tô aprendendo ainda. Eu sou muito travada em vender o peixe, então eu tô aprendendo as pessoas ao meu redor, elas ficam, não, tem que vender. Já teve Então, 2 gente, exercícios nesse fim de semana. é verdade. É sempre que a repetição vai fazendo a gente aprender. Mas primeiro eu queria agradecer o espaço. Foi muito gostoso o papo, foi uma troca bem legal, assim. É um assunto que a gente não está tão acostumado a falar de uma forma assim um pouco mais aprofundada. E espero também que quem escutou, né, eu como uma boa ouvinte, também quando eu escuto a conversa, eu me sinto ali meio que junto e participando com os meus próprios pensamentos. Então fazendo já o meu jabá, meu Instagram é Letícia Ribeiro, com 2 Os no final. É a rede ali que eu mais uso, mas também estou nas outras redes, no TikTok também é o mesmo arroba, Letícia Ribeiro O. No Pinterest, para quem gosta de inspiração também, me siga lá, que eu posto alguns conteúdos autorais e algumas outras coisas que eu vou pinando para a gente se inspirar. E se você chegar pelas Subversivas, fala lá, dá um oi, por favor. Não seja uma pessoa só que observa, né, no Instagram, que virou um pouco assim essa rede de pessoas que só ficam olhando por trás da moita e não falam nada. Então pode vir, dar um oi, eu respondo, todo mundo, assim, sempre que eu posso. Então pode chegar e dar um salve. E aí, acho que alguns recadinhos que eu poderia dar, assim, de jabá é que eu tenho um curso na Doméstica, é só colocar lá na plataforma Letícia Ribeiro que vai aparecer. O nome do curso é meio longo, então eu não vou me arriscar a falar, que eu sempre esqueço. E é um curso mais introdutório, eu falo sobre o meu processo criativo de vídeos do começo ao fim. É bem legal, acho que já tem mais de 4.000 alunos, ou estamos chegando, assim, então, tipo, foi um retorno bem legal, assim, que eu não esperava. É o curso até de que a plataforma é um pouco mais voltada para crafts e coisas assim, mas nesse segmento é um dos cursos assim maiores, então está sendo bem legal ver os comentários das pessoas lá. E também vou ter no mês que vem, mês de maio, uma oficina presencial que eu vou falar um pouco sobre também processos criativos.
E aí lá no meu Instagram tem todas as informações. A oficina presencial vai ser dias 18 e 19 de maio. Então, eu espero vocês, vai ser legal. A gente já teve uma experiência de uma oficina presencial e foi muito especial, assim, as pessoas fizeram meio que amizades entre si, foi legal ver eles trocando as redes sociais e indo almoçar junto, assim, também foi uma coisa meio que de pessoas criativas se encontrando. E aí eu passei vários segredinhos, abri, assim, tipo, uns projetos que eu fiz e falei meio que coisas que eu nunca falava na rede social sobre como eu fiz, processos. E aí depois no final tem meio que um projeto final que todo mundo faz ali um mini objeto de cena, alguma coisa assim, para meio que você pôr em prática tudo que aprendeu. Então vai ser legal. Ah, incrível. Muito bom, muito bom. Parabéns pelo trabalho. Amei, assim, acho que as- tem muito sucesso pela frente aí, Sim. muito sucesso te espera. E que venham mais 4.000, 40.000, enfim. Muito obrigada pela sua Obrigada. participação. Amamos a conversa. As duas. Muito obrigada para quem ouviu até aqui. É isso. É isso, gente. Obrigada para quem ouviu até aqui. Lê, obrigada pela disponibilidade para a gente fazer esse fim de semana de gravação, né? É isso, gente. Um beijo e até semana que vem. Beijo. Tchau.